E aí galerinha, beleza? Então, hoje eu tô aqui falar um vídeo mais rápido, mais curto, que eu queria falar sobre um assunto que tá em alta aí nos últimos tempos, que é essa corrida espacial 2.0, como vocês já viram aí no título do vídeo. E assim, o que é a corrida espacial 2.0, né? O que isso se trata? Quando a gente fala de corrida espacial, a gente, óbvio, se remete, pô, lá, Guerra Fria. A gente se remete à corrida espacial ocorrida nas décadas ali, principalmente na década de 60, finais da década de 50, vai ali no início da de 70, mas principalmente na década de 60, que é o quê? É uma corrida que recebe esse nome por ser de fato uma corrida. Dentro da lógica de Guerra Fria, de enfrentamento entre as duas superpotências, você tem uma corrida pela primazia da exploração espacial. E essa corrida, ela toma áreas de corrida mesmo, né, de tentar chegar a algum lugar, com a corrida à Lua, pela tentativa de chegada do homem à Lua. E os Estados Unidos, apesar de atrasados na corrida espacial, por que atrasados? Porque a URSS, né, vai lançar o primeiro satélite, vai lançar o primeiro ser vivo e vai lançar o primeiro homem e depois a primeira mulher no espaço. Só que no objetivo de chegar à Lua, os Estados Unidos são o primeiro. Eles chegam, eles botam o homem na Lua, e a partir da chegada, né, dos Estados Unidos com as missões Apollo na Lua em 69, pela primeira vez, a própria URSS cancela o seu plano de alunizar, né, pousar na Lua. E depois, né, desse pouso à Lua, foram feitas algumas missões, se não me engano, são 6 missões tripuladas à Lua, 6 ou 4, não sei, não lembro, enfim. Em 72, a Apollo 17 vai fazer a última alunissagem. Vão ficar 2 astronautas lá na Lua por cerca de 3 dias, se não me engano, e eles voltam e nunca mais o homem volta à Lua. E aí a gente pode se perguntar, mas por que o homem nunca mais voltou à Lua? Por que depois de 72 o homem não voltou à Lua? E cara, a gente tem que lembrar que chegar à Lua é algo que depende de vontade política. A maioria não, todas as agências espaciais, os projetos espaciais são projetos governamentais e que custam muito caro. Chegar à Lua, pousar na Lua, ir ao espaço custa caro. E depende de uma vontade política muito grande que lá na década de 60, no sentido da corrida espacial, tinha-se essa vontade política grande, e a certo passo que ali no começo da década de 70 já, você já tem uma crise do capitalismo, vai ter o modelo keynesiano já apresentava sinais de crise, você vai ter a própria crise do petróleo, você vai ter problemas sociais, por exemplo, nos Estados Unidos você tem as agitações sociais em relação ao movimento hippie e guerra do Vietnã, ou seja, você tem toda uma outra realidade política que vai fazer com que investimentos na corrida espacial, exploração espacial, que são caros, sejam freados. Você vai ter, por exemplo, o fim do programa Apollo em 72, você vai iniciar o programa do Space Shuttle, que é o programa dos ônibus espaciais, né, que a gente conhece, que teria que ser mais barato, porque assim, são teoricamente, né, reutilizáveis, eles decolam como foguetes e voltam como aviões, aterrissando em aeroportos, em pistas de pouso. Só que também, ao longo do tempo, se mostrou um programa muito caro e que foi obsoleto, né? 2 dos ônibus espaciais, o Challenger e o Columbia, foram destruídos, um quanto decolava e outro quanto pousava, o que causou a morte de 14 astronautas. E em 2011 esse programa, né, de ônibus espaciais ele foi interrompido pelos Estados Unidos. E aí esse ano, 2020, a gente tem, né, a decolagem, né, do Falcon 9, levando lá na ponta, né, a cápsula Dragon, que é um marco histórico na história da corrida espacial, dos lançamentos espaciais, porque foi a primeira vez que astronautas americanos foram para o espaço, foi a primeira vez na realidade que uma empresa privada levou humanos, tripulantes, pro espaço. Você fez a SpaceX, empresa do Elon Musk, bilionário, dono da Tesla, fez isso em parceria com a NASA, óbvio, com o governo americano. E isso aqui é o que dá o tom para essa corrida espacial 2.0. A corrida espacial 2.0 é uma corrida espacial comercial, né? A gente tem agora interesses muito mais do que só chegar ao espaço. A linha de chegada não é mais o espaço. A linha de chegada, na verdade, é o que o espaço pode nos dar. E você tem agora empresas privadas tomando a frente dessa corrida. Porque assim, sempre houveram empresas privadas na corrida espacial. Muita gente acha que a NASA projetou seus foguetes e foi lá para o espaço. A realidade é que a NASA
O projeto Apollo, por exemplo, que foi o que levou os homens à Lua, foi um projeto no qual trabalharam mais de 500 empresas, né, privadas, fornecendo peças, fornecendo componentes, fornecendo logística, treinamento. E o que acontece é que essas empresas sempre ficaram debaixo da asa da NASA, que é uma agência, né, federal, é uma agência dos Estados Unidos. E que assim, quando você tem a agência federal com várias empresas debaixo da sua asa, a agência federal ela vai lograr todos os êxitos, mas em qualquer fracasso ela que também vai sofrer as consequências. E chegou um momento, né, que a SpaceX, e não só a SpaceX, mas a Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos, que é dono da Amazon, por exemplo, que é uma empresa espacial também, que é do Jeff Bezos, eles começam a olhar para o governo e falar, cara, não faz sentido a gente ficar aqui debaixo da sua asa, porque quando a gente está debaixo da sua asa, a gente tem que respeitar os seus protocolos e as suas... a sua burocracia. E isso faz, né, isso gera coisas obsoletas e caras, como por exemplo os ônibus espaciais. A SpaceX, ela percebe o seguinte, cara, a ciência avançou, a tecnologia avançou e a NASA não avançou. Então a SpaceX começa a desenvolver, por exemplo, foguetes reutilizáveis. O Falcon 9, que fez esse lançamento, ele voltou e pousou em pé. Cara, procura imagens. Os foguetes da SpaceX, eles voltam e pousam em pé. A primeira seção do foguete, ela volta e pousa em pé. O que reduz mais ou menos o custo de uma viagem em 15%. Você tem um foguete reutilizável. As cápsulas, a cápsula da Dragon, que foi lá, acoplou na ISS, né, a Estação Espacial Internacional, e voltou com os astronautas, ela é uma cápsula reutilizável, o que não era, o que não acontecia. E isso vai fazer com que o programa, né, espacial vá mais longe, porque você tem peças reutilizáveis, o que barateia muito esse custo. Fora que assim, quando você tem essas empresas, né, e eu tô falando das empresas, mas assim, tem diversas pessoas interessadas nessa corrida espacial 2.0. Você tem a China, que ano passado pousou uma cápsula no lado sul da Lua, o famoso lado oculto, onde se especula que tem água congelada. Você tem, né, a Europa, você tem a Arábia Saudita, você tem a própria Rússia, com projetos projetos espaciais que visam explorar o espaço e explorar as potencialidades que o espaço tem pra gente, né? A partir ali da década de 70, 80, 90, né? Dessas décadas, você já tem uma maior, não exploração do espaço, mas exploração das potencialidades do espaço, porque você tem, né, revoluções nas telecomunicações, e essas revoluções vão ser capitaneadas também por envio de satélites, envio de laboratórios. Você tem, né, a ISS, né, que é a Estação Espacial Internacional, a ISS é a sigla em inglês, ela é basicamente utilizada para experimentos científicos, né, que por especificidades científicas que eu aí não sei, óbvio, são melhores, são mais precisas quando realizadas no espaço. Então na ISS você basicamente faz experimentos científicos, e a ISS é um empreendimento de 15 países, se não me engano, diferentes, que investem na ISS. Você tem, por exemplo, a China já, no ano que vem, né, vai construir uma estação espacial só dela, chinesa. Você tem empresas, né, farmacêuticas que querem construir laboratórios, né? Então, assim, você tem essa exploração espacial andando. E o próprio Jeff Bezos ele diz o seguinte, nós, humanidade, talvez não saiamos do planeta Terra, mas nós, indústria, vamos sair de uma forma mais sustentável, porque com essa distância entre espaço e terra encurtando, com o barateamento das viagens, se torna cada vez mais crível, né, acreditável, real, uma indústria que não funcione mais na Terra, mas que funcione no espaço, principalmente a indústria pesada. Você tem, né, interesse aberto em fazer bases, né, fixas na Lua para pessoas poderem ficar lá e trabalhar lá, explorar as potencialidades da Lua. O próprio Elon Musk, dono da SpaceX, ele falou que em 2050 ele quer ter uma cidade com capacidade para 1 milhão de pessoas em Marte. Ou seja, você tem toda uma nova realidade de corrida espacial que agora, muito mais do que querer chegar ao espaço, quer explorar as potencialidades que o espaço pode fornecer para nós, tentando explorá-los, né? Óbvio, essas potencialidades vão ser exploradas com a ajuda, né, de NASA e etc. Mas a gente está vendo agora esse processo ser capitaneado por empresas que estão dispostas a investir muito dinheiro, né, nessa exploração e, óbvio, não estão dispostas a investir todo esse dinheiro por uma exploração simples, né? Vamos chegar lá e vamos explorar. Parte desse processo
também é tornar viável, né, turismo espacial, é tornar viável pessoas, né, seres humanos comuns, que não são cientistas, não trabalham para a NASA, pagarem para ir ao espaço. Óbvio, não vai ser algo acessível para a grande maioria das pessoas, mas vai ser algo que vai ser acessível para uma boa parte das pessoas que tem muito dinheiro. Hoje em dia, se você quer ir para o espaço, você tem que ser um bilionário. Você tem que ser um mega rico. E ao passo que eles estão tentando tornar acessíveis, não talvez para os mega ricos, mas para os ricos, para os super ricos. Né? É um processo que eles estão tentando baratear, estão tentando fazer, por exemplo, voos comerciais orbitais. O que seria isso? Seria um voo que vai de Nova York para Sydney, que hoje dura 24 horas, e duraria 45 minutos. Então, assim, são diversas as potencialidades que o espaço tem para oferecer para a gente. E essa corrida espacial 2.0 que a gente está vendo acontecer, capitaneada por interesses mais privados, apresenta uma nova realidade do que é a exploração espacial e uma nova realidade do que é, né, se estabelecer no espaço e estabelecer o espaço com uma extensão da Terra para atividades produtivas, captação de energia, experimentos científicos, enfim, coisas mil. Já tem mais de 10 minutos, não vou me alongar. É só isso que eu queria falar. Valeu, galerinha. Forte abraço.